Sim, não é nada sem como. Mais ou menos um ano depois da crise em Dois Palmas, eu estava lecionando na academia do FBI em Quantico, quando a agência recebeu um telefonema urgente do Departamento de Estado. Um americano fora sequestrado na selva equatoriana por um grupo rebelde que tinha base na Colômbia. Como principal negociador internacional de reféns do FBI, aquele filho era meu. Então, reuni uma equipe e montei um centro de operações em Quantico. Há alguns anos, José e sua esposa, Julie, vinham guiando grupos de turistas para a selva próxima à fronteira colombiana. Nascido no Equador, José se tornaria um cidadão americano e estava trabalhando como paramédico em Nova York, quando ele e Julie decidiram montar um negócio de ecoturismo em seu país natal. José adorava a floresta equatoriana e sonhava havia muito tempo em ensinar aos visitantes sobre os macacos que se balançavam nas árvores e as flores que perfumavam as trilhas. A clara paixão do casal encantava os turistas e o negócio não parava de crescer. Em 20 de agosto de 2003, José e Julie levaram 11 pessoas para um rafting nas corredeiras do rio Mira. Depois de um ótimo dia na água, os turistas, sorridentes e ensopados, amontoaram-se em jipes e caminhonetes para ir até uma pousada em uma vila próxima. José contava os casos enquanto dirigia a caminhonete à frente, Julie à sua direita com o bebê de 11 meses do casal no colo. Eles estavam a 5 minutos da pousada quando 3 homens surgiram de repente e apontaram armas para o veículo. Um quarto homem encostou um revólver na cabeça de Julie, enquanto os outros puxaram José para fora do carro e o forçaram a entrar na carroceria da caminhonete. Os sequestradores ordenaram então que a caravana passasse por várias cidadezinhas até chegar a uma bifurcação na estrada, onde eles saltaram, levando José. Ao passarem junto à cabine onde Julie estava sentada, ela disse: "Lembre-se, não importa o que acontecer, eu amo você." "Não se preocupe, vou ficar bem", respondeu José. E então ele e seus captores desapareceram na selva. Os captores queriam 5 milhões de dólares. Nós queríamos ganhar tempo. Desde o desastre em Dos Palmas e a epifania de Pittsburgh, eu estava ansioso para empregar as lições que aprendera sobre perguntas calibradas. Então, quando José foi sequestrado, enviei meus homens ao Equador e disse a eles que tínhamos uma nova estratégia. O sequestro nos daria uma oportunidade de validar essa abordagem. Tudo o que vamos dizer é: "Ei, como saberemos que José está bem? Como devemos pagar sem saber que José está bem?" Repetidamente, instruí. Embora estivéssemos apreensivos em relação às técnicas não testadas, meus homens estavam prontos para agir. Os policiais locais, porém, se irritaram, porque faziam prova de vida da maneira antiga, como o próprio FBI lhes ensinara no passado. Por sorte, Julie estava 100% conosco. Ela entendeu como as perguntas calibradas nos faziam ganhar tempo e estava convencida de que, com tempo suficiente, seu marido encontraria uma maneira de voltar para casa. No dia seguinte ao sequestro, os rebeldes levaram José a pé para as montanhas ao longo da fronteira colombiana e se instalaram em uma cabana na selva. Ali, José construiu um diálogo com os sequestradores na tentativa de evitar que o matassem. Ele os impressionou com seu conhecimento sobre a selva e, como era faixa preta em karatê, preencheu o tempo ensinando artes marciais aos captores. Meus negociadores treinaram Julie todos os dias enquanto esperavam o contato dos rebeldes. Mais tarde, soubemos que o negociador designado pelo outro lado tinha que caminhar até uma cidade vizinha para telefonar.
Meus homens disseram a Julie para responder a cada uma das exigências dos sequestradores com uma pergunta. Minha estratégia era mantê-los engajados, mas desestabilizados. Como posso saber que José está vivo? Perguntou ela na primeira vez que conversaram. Diante da exigência deles de 5 milhões de dólares, ela disse: Nós não temos esse dinheiro. Como podemos levantar uma quantia assim? Na conversa seguinte, Julie indagou: Como podemos pagar qualquer coisa sem saber se José está bem? Perguntas, sempre perguntas. O sequestrador que estava negociando com Julie parecia perplexo com as perguntas persistentes e, a cada vez, pedia tempo para pensar. Isso tornou o processo mais lento, mas ele nunca perdeu a calma com ela. Responder às perguntas lhe dava a ilusão de que estava no controle da negociação. Fazendo perguntas o tempo todo e contrapondo as ofertas minúsculas, Julie baixou o resgate para 16.500 dólares. Quando chegaram a esse número, os sequestradores exigiram que ela lhes entregasse a quantia imediatamente. Como posso fazer isso se tenho que vender meus carros e caminhonetes? Perguntou ela, sempre ganhando mais tempo. Começamos a sorrir porque o sucesso estava ao nosso alcance. Estávamos bem perto de um resgate que a família poderia pagar. E então recebi um telefonema no meio da noite de um de meus homens enviados ao Equador, Kevin Rust. Kevin era um excelente negociador e o mesmo cara que telefonara um ano antes para me contar que Martin Birmingham havia sido morto. Meu estômago deu um nó quando ouvi sua voz. Acabamos de receber um telefonema de José, disse Kevin. Ele ainda está no território dos guerrilheiros, mas escapou, pegou um ônibus e está saindo de lá. Demorei meio minuto para responder e, quando o fiz, tudo o que consegui foi dizer: Caramba, que notícia fantástica! Mais tarde, soubemos que, diante de tantos atrasos e perguntas, alguns guerrilheiros caíram fora. A certa altura, havia um único adolescente vigiando José à noite. Em uma madrugada de muita chuva, José viu uma oportunidade de fugir. A chuva abafaria todos os outros ruídos enquanto o único vigia dormia. Sabendo que as folhas molhadas absorveriam o som de seus passos, José pulou uma janela, correu por trilhas na selva até encontrar uma estrada de terra e chegou a uma cidadezinha. 2 dias depois, ele estava de volta para Julie e seu bebê, pouco antes do primeiro aniversário da filha. Julie estava certa. Com tempo suficiente, ele encontrou um caminho para casa. Perguntas calibradas que começam com como são uma forma certeira de manter negociações em andamento. Elas pressionam seu interlocutor a produzir respostas e a considerar os seus problemas ao fazer exigências. Com a dose certa de perguntas como, você pode aliviar e formatar o ambiente da negociação de tal maneira que acabará chegando à resposta que gostaria de ouvir. Basta ter uma ideia do rumo que deseja dar à conversa quando estiver criando suas perguntas. O truque das perguntas como é que, quando corretamente usadas, elas são uma maneira gentil e elegante de dizer não e orientar seu interlocutor a oferecer uma solução melhor, a sua solução. Um como/não educado convida a colaboração e dá a seu interlocutor a sensação de estar sendo tratado com respeito. Relembre o que Julie fez quando os sequestradores rebeldes colombianos apresentaram suas primeiras exigências. Como podemos levantar uma quantia assim? Perguntou ela. Note que ela não usou a palavra não. Ainda assim, conseguiu negar com elegância a exigência de 5 milhões de dólares dos sequestradores. Assim como Julie, a primeira pergunta não que você usará, e também a mais comum, é uma versão de como devo fazer isso? Por exemplo, como podemos levantar uma quantia assim?
Seu tom de voz é fundamental, já que essa frase pode soar como uma acusação ou como um pedido de assistência. Portanto, preste atenção à sua voz. Essa pergunta tende a fazer o outro lado dar uma boa olhada na sua situação. Um efeito bastante positivo. Chamo essa dinâmica de empatia forçada, que é especialmente eficaz se, ao recorrer a ela, você já tiver criado laços de empatia com seu interlocutor. Isso dispara a dinâmica de reciprocidade, que o levará a fazer algo por você. Após o sequestro de José, como devo fazer isso se tornou nossa primeira reação a uma exigência de resgate feita por um sequestrador. E nosso tiro nunca saiu pela culatra. Certa vez eu estava trabalhando com uma consultora de contabilidade chamada Kelly, a quem um cliente corporativo devia muito dinheiro. Ela continuava a assessorá-lo porque acreditava que era um contato útil. Além disso, a promessa de um pagamento futuro parecia justificar a boa-fé que ela acreditava ao cliente. Em determinado momento, porém, Kelly tinha tantas contas atrasadas que se viu em dificuldades. Não podia continuar trabalhando com apenas uma vaga ideia de quando seria paga. Por outro lado, temia que, se fizesse pressão demais, não receberia pagamento algum. Recomendei a ela que esperasse até o cliente pedir mais trabalho, porque, se ela fizesse um pedido de pagamento firme naquele momento, ficaria vulnerável caso ele recusasse. Para a sorte de Kelly, o cliente logo lhe telefonou com mais uma incumbência. Quando ele terminou de falar, ela fez calmamente uma pergunta como: "Eu adoraria ajudar, mas como devo fazer isso?" Ao indicar sua disposição para trabalhar, mas pedir ajuda para encontrar uma maneira de concretizar isso, ela deixou o cliente caloteiro sem nenhuma escolha a não ser priorizar as necessidades de Kelly. E ela recebeu o que lhe deviam. Além de ser um não elegante, o outro benefício-chave de perguntar como é, literalmente, forçar o interlocutor a considerar um acordo e explicar como será implementado. Um acordo não é nada sem uma boa implementação. A implementação ruim é um câncer que corrói seus lucros. Quando você leva seus interlocutores a articular a implementação com as próprias palavras, suas perguntas como, cuidadosamente calibradas, os convencem de que a solução final é uma ideia deles. E isso é crucial. As pessoas sempre fazem mais esforço para implementar uma solução quando se consideram os pais da ideia. Faz parte da natureza humana. É por isso que a negociação, com frequência, é considerada a arte de convencer outra pessoa a fazer o que você quer. Existem duas perguntas-chave que têm o poder de levar os seus interlocutores a pensar que eles é quem estão definindo o sucesso. Como saberemos se estamos no caminho certo? E como vamos lidar com a situação se acharmos que não estamos no caminho certo? Quando eles responderem, cabe a você resumir as respostas deles até obter um "está certo". Então você saberá que eles aceitaram. No outro extremo, tenha cuidado com os dois sinais relevantes de que seu interlocutor não acredita que a ideia é dele, conforme observamos. "Você está certo" costuma ser um bom indicador de que ele não tomou para si o que está sendo discutido. E, quando você força a barra e ele diz "vou tentar", algo deu errado, porque isso significa "não pretendo cumprir". Ao ouvir uma dessas duas frases, rebata com perguntas como, calibradas até ele definir os termos de uma implementação bem-sucedida com a própria voz. Em seguida, resuma o que ele disse para obter um "está certo".
Faça o outro lado se sentir vitorioso. Deixe-o pensar que a ideia é dele. Cale o seu ego. Lembre-se, sim não é nada sem como. Portanto, continue perguntando como e tenha êxito.